Era uma manhã comum em São Paulo, com suas avenidas sempre agitadas e o som do trânsito ecoando por todos os lados. As pessoas se moviam rapidamente, cada uma tocando sua vida em meio à grande metrópole. Entre elas estava Lucas, um jovem que enfrentava um dilema profundo. Desde pequeno, ele nunca acreditou em Deus ou em seres espirituais. Para ele, a fé era algo distante e sem sentido em seu mundo racional, cercado por prédios altos e uma vida pulsante. Lucas, vivendo em um apartamento modesto no bairro de Pinheiros, era conhecido por ser um cético convicto. Ele sempre expressava sua descrença em conversas com amigos, afirmando que a religião era uma construção humana. Essa visão crítica o deixava confortável, mas, ao mesmo tempo, uma insatisfação profunda o acompanhava. O sorriso que ele exibia nada mais era do que uma máscara. Por trás dele, havia dúvidas e uma inquietude que ele não conseguia compreender. Certa manhã, Lucas decidiu caminhar pelo Parque Ibirapuera, buscando um pouco de tranquilidade em meio ao caos da cidade. Enquanto passeava, avistou uma igreja histórica em uma das suas extremidades, um contraste marcante com as modernas construções ao redor. Ele se lembrou de ouvir pessoas falarem sobre as bênçãos recebidas em momentos de oração. Hesitante diante da porta, ele parou novamente. O questionamento de entrar em um lugar que venerava o que ele não acreditava o deixou ansioso e confuso. Enquanto olhava para o céu, entre os arranha-céus que cercavam o parque, Lucas recordou das histórias que seu avô contava sobre o arcanjo Miguel, o líder dos anjos que luta contra o mal e guia os perdidos. Ele sempre dizia. Essas narrativas pareceriam distantes da realidade urbana que Lucas conhecia. Contudo, naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Como se o destino estivesse alinhando as estrelas, Lucas decidiu entrar na igreja, mesmo que hesitante. Ao adentrar a igreja, Lucas foi envolvido por um silêncio profundo, como se o tempo parasse. A luz suave que penetrava pelas janelas de vitral criava um ambiente quase mágico, contrastando com a correria do lado de fora. Havia uma sensação de paz que ele nunca havia experimentado antes. Ele se sentou em um dos bancos de madeira, observando os detalhes da estrutura, as imagens dos santos e a atmosfera de devoção. Por um momento, suas crenças foram desafiadas, e uma onda de curiosidade começou a brotar dentro dele, sem saber exatamente por que Lucas sentiu-se compelido a orar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez, palavras fluíram de seus lábios. Se existe um Deus, se existem anjos, me ajudem a entender. Mostrem-me o caminho. A oração saiu com sinceridade inesperada. Ele estava em busca de respostas e, mesmo cético, o desejo por algo maior era palpável. O ar ao seu redor parecia pesado, como se aguardasse algo acontecer. De repente, uma luz azul suave tomou conta do espaço, e Lucas sentiu uma vibração estranha. Ao abrir os olhos, ele ficou atônito ao ver uma figura majestosa diante dele. Era o arcanjo Miguel, radiante e poderoso, envolto em uma aura de proteção e amor. O ar estava carregado de energia, e Lucas ficou sem palavras. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que um momento assim fosse possível em meio à sua vida cotidiana em São Paulo. Miguel olhou nos olhos de Lucas com uma profunda compaixão, seus olhos refletindo a sabedoria de milênios. Não tenha medo. Lucas, eu estou aqui para te ajudar. Sua busca por sentido não passou despercebida. As palavras do arcanjo penetraram em seu coração, desafiando suas noções de realidade. Sob a presença de Miguel, o desdém e a dúvida começaram a se dissipar, dando espaço para uma nova esperança, noites em claro. Com um gesto suave, Miguel convidou Lucas a se levantar. O ambiente parecia vibrar com uma energia intensa, e Lucas sentiu uma onda de calor e luz envolvê-lo. Você se sente perdido, não é? Perguntou Miguel, sua voz ecoando como um sussurro intrigante. Lucas não conseguiu resistir, sentindo que era mais do que uma pergunta. Era uma afirmação de algo que ele já sabia. Ele estava em busca de algo que transcendesse a lógica. Sim, eu me sinto perdido, Lucas respondeu, sua voz embargada pela emoção. Ele se perguntou o que uma entidade como Miguel poderia saber sobre sua vida. Mas eu não acredito em Deus. Nunca acreditei. Como posso aceitar a sua presença? As palavras saíram rapidamente, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Miguel sorriu com compreensão, mostrando que a fé não precisava ser perfeita para ser real. A crença é um caminho,
e eu estou aqui para ajudar você a encontrar o seu. Ali, naquele espaço sagrado, Lucas percebeu que suas dúvidas não eram inimigas, mas parte da jornada. Deixe-me mostrar a você a força da oração, disse Miguel, gesticulando com a mão. As paredes da igreja parecem ganhar vida, e luzes coloridas começaram a dançar ao redor deles. Lucas sentiu uma onda de esperança surgir em seu interior, uma ideia de que talvez algo maior o aguardasse. Ele nunca tinha sentido isso antes, e a experiência era quase avassaladora. Vamos começar com uma simples oração, continuou Miguel, sua voz suave como a brisa. Repita após mim. Arcanjo Miguel, guie-me em minha busca por verdade e paz. Lucas hesitou por um momento, mas então se lembrou de seu desejo de entender. Ele fechou os olhos, novamente, permitindo que a vulnerabilidade tomasse conta, e repetiu a oração. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele sentiu que algo realmente se movia dentro dele. Enquanto Lucas proferia a oração, a luz ao redor se intensificou, quase iluminando seu interior. Ele começou a sentir uma paz que nunca havia experimentado antes. As preocupações e frustrações do dia a dia em São Paulo pareciam desaparecer, e uma sensação de clareza tomou conta de sua mente. Ele sentiu que estava se abrindo para algo novo, algo que desafiava sua lógica, mas preenchia seu coração. Era mais do que uma oração, era uma conexão. Isso mesmo, Lucas. Deixe a luz entrar, disse Miguel, sua voz ecoando como um bálsamo. A oração é uma ponte entre você e a divindade, mesmo que você tenha dúvidas. A fé não precisa ser sólida, mas o desejo de se conectar já é um passo significativo. Lucas sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, e não era de tristeza, mas de libertação. Ele percebeu que não estava sozinho e que sua jornada poderia finalmente ter um propósito. À medida que a oração fluía, Lucas começou a visualizar sua vida de maneira diferente. Lembrou-se de momentos difíceis, das brigas com amigos e da solidão que sentia. A presença de Miguel não era apenas confortante, era encorajadora. Você pode mudar sua vida, Lucas, disse Miguel, com um olhar que parecia iluminar o caminho à sua frente. A oração é um começo. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, sentiu uma transformação interna. A igreja, ainda ao seu redor, parecia ressoar com novas possibilidades. Ele olhou para Miguel, que agora estava mais próximo, irradiando uma luz calorosa. Você está pronto para receber o que vem a seguir? Perguntou o arcanjo. Sim, Lucas respondeu, não apenas com palavras, mas com todo o seu ser. Ele estava pronto para acreditar, para se aventurar. O milagre estava prestes a acontecer. Com a orientação do arcanjo Miguel, Lucas saiu da igreja sentindo-se renovado. O Parque Ibirapuera estava mais vibrante do que nunca, cheio de vida e cor. As flores desabrochando e as pessoas se divertindo nas redondezas pareciam fazer parte de um plano maior. Cada passo que ele dava era como uma afirmação de sua nova jornada. Ele olhou ao redor, sentindo uma conexão com o mundo que não havia percebido antes, como se estivesse vendo tudo com novos olhos. Enquanto caminhava, Lucas começou a refletir sobre as interações humanas e a importância da fé nas vidas das pessoas. Ele notou um grupo de jovens sorrindo enquanto conversavam e sentiu um desejo crescente de se conectar com outras pessoas. A ideia de que todas as pessoas, de suas variações de crença, poderiam encontrar conforto na fé o intrigava. Isso era algo que ele até então nunca tinha considerado. Será que a crença poderia unir as pessoas de uma maneira que a lógica nunca poderia? Sentou-se em um banco sob uma árvore frondosa e começou a escrever suas reflexões em um caderno que sempre carregava consigo. A caneta dançava pelas páginas enquanto ele transcrevia seus pensamentos sobre o poder da oração e a presença do arcanjo Miguel em sua vida. Em cada linha, a resiliência e a esperança brotavam, quase como se Miguel estivesse guiando sua mão. As palavras representavam não apenas suas experiências, mas uma nova visão da vida, uma perspectiva que ele desejava compartilhar. Nesse momento de concentração, um amigo de infância, Rafael, surgiu. Lucas, quanto tempo! O que você está fazendo aqui? Perguntou Rafael com uma expressão de surpresa. Lucas sorriu, observando a energia contagiante de seu amigo. Sem hesitar, começou a compartilhar sua experiência na igreja e o que o arcanjo Miguel havia ensinado. Rafael escutou atentamente, surpreso e intrigado ao ver o novo brilho nos olhos de Lucas, sentindo um ardente desejo de se aprofundar nessa conversa.
Lucas e Rafael trocaram histórias sobre suas vidas e suas visões sobre a espiritualidade. Eu sempre pensei que a fé era algo frágil, que precisava ser provada, disse Rafael. Lucas se lembrou das próprias opiniões céticas, mas agora enxergava tudo de forma diferente. Às vezes, a fé é só um passo, um pequeno gesto de abertura, afirmou Lucas, sentindo-se cada vez mais confortável em compartilhar sua recente epifania. A conversa fluiu naturalmente, e eles se perderam em um mar de ideias. Rafael perguntou: "E essa oração do arcanjo Miguel? O que ela diz?" "Exatamente?" Lucas explicou como a simples oração o ajudou a abrir os olhos para novas possibilidades. Ele compartilhou o sentimento de conexão que experimentou ao orar, algo que o fez sentir que não estava sozinho no mundo. "Eu quero experimentar isso também", disse Rafael, seus olhos brilhando com curiosidade genuína. Era um momento de descoberta não apenas para Lucas, mas também para Rafael. Os dois amigos então decidiram fazer uma oração juntos ali mesmo, sob a sombra da árvore. Embora Rafael ainda estivesse cético, a determinação de Lucas o inspirou. Eles fecharam os olhos e Lucas começou a recitar as palavras que Miguel lhe ensinara. Ele sentiu a presença do arcanjo mais uma vez, como se estivesse entre eles, ajudando na conexão entre os dois amigos. Rafael, mesmo cético, se deixou levar pela experiência, sentindo a energia no ar. Enquanto oravam, uma luz suave cercou os amigos, e uma sensação de paz invadiu seus corações, mesmo em meio à agitação de São Paulo. Aquele momento parecia atemporal. Lucas e Rafael sentiam que algo estava mudando dentro deles, e a oração se tornava mais do que palavras. Era um desabrochar de possibilidades. Depois disso, quando abriram os olhos, um novo entendimento havia se instalado entre eles. Estavam prontos para descobrir mais sobre a fé e a oração. Depois de sua oração, Lucas e Rafael decidiram se aventurar em uma busca por mais respostas sobre espiritualidade. "Precisamos explorar isso juntos", sugeriu Rafael animado. Lucas concordou, sentindo que sua nova jornada precisava ser compartilhada com alguém que fosse importante em sua vida. Assim, eles visitaram diferentes lugares em São Paulo que refletiam a diversidade religiosa da cidade: igrejas, templos e até centros espíritas. Uma das primeiras paradas foi em uma pequena capela no bairro de Vila Madalena. O padre, uma figura bondosa e acolhedora, ouviu com atenção enquanto Lucas e Rafael compartilhavam suas experiências. "A fé é uma jornada pessoal, e todos temos nossas dúvidas", comentou o padre, enquanto discutiam sobre a importância da espiritualidade no cotidiano. As palavras dele ressoaram forte na mente de Lucas, reforçando a ideia de que a jornada espiritual é única para cada indivíduo. Seguiram para um templo budista, onde se depararam com um ambiente de tranquilidade profunda. O monge do templo falou sobre a meditação e a reflexão interna. "A verdadeira espiritualidade começa dentro de você", disse ele, enquanto todos se sentavam em círculos para meditar. Lucas, por sua vez, percebeu que havia muitas formas de se conectar com o divino e que cada tradição tinha sua própria sabedoria. Ele sentia que estava lentamente desconstruindo suas ideias pré-concebidas. No final de um longo dia de descobertas, Lucas e Rafael sentaram-se em um banco do parque. Estavam cansados, mas uma nova energia pulsava entre eles. "Sabe, eu nunca pensei que pudesse sentir isso", disse Lucas, os olhos iluminados. Rafael balançou a cabeça, concordando. "É como se estivéssemos descobrindo uma parte de nós que sempre esteve escondida. A oração, a meditação, tudo isso se conecta de maneiras que eu não consegui ver antes." Enquanto observava o céu alaranjado ao entardecer, Lucas se sentiu grato por estar ali. Era como se cada experiência e cada oração estivessem o preparando para algo maior. Ele decidiu que era hora de explorar sua própria espiritualidade de forma mais profunda. "Estou começando a entender que a fé pode ser uma força poderosa, mesmo quando não a compreendemos completamente", refletiu em voz alta, criando espaço para as novas ideias se consolidarem. No dia seguinte, Lucas e Rafael visitaram uma livraria especializada em espiritualidade. Ali, mergulharam em livros que abordavam desde práticas de meditação até a história dos anjos. Lucas folheou um livro que falava sobre o arcanjo Miguel, e uma sensação de identificação invadiu seu ser. Era como se ele estivesse descobrindo um amigo antigo, alguém que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido.
Ele se lembrou da luz que sentira na igreja. Enquanto Lucas lia sobre os ensinamentos do arcanjo Miguel, ele se sentiu cada vez mais conectado a essa figura celestial. Dizem que Miguel protege aqueles que buscam a verdade e lutam contra suas próprias sombras, comentou Rafael. Lucas sorriu, percebendo que a luta interior que tinha vivido estava finalmente começando a ser enfrentada. Cada página virada era um passo em direção ao autoconhecimento e ele sabia que havia apenas começado sua jornada. Rafael olhou para Lucas com admiração e comentou: "Você mudou desde que começamos essa busca." Lucas balançou a cabeça, um brilho nos olhos. Foi a oração, a experiência com Miguel e esse desejo de entender que me transformaram. A conversa fluiu, enquanto os amigos observavam as palavras ganharem vida à medida que se aprofundavam em suas crenças. Eles estavam prontos para um novo capítulo, cheios de curiosidade e esperança. Com o passar dos dias, Lucas começou a sentir-se mais confiante em sua jornada espiritual. No entanto, com essa clareza, vieram também os desafios. Caminhando pelas ruas tranquilas de um bairro ao lado do Ibirapuera, ele se deparou com momentos de dúvida. E se tudo isso for apenas uma fantasia? E se eu estiver só enganando a mim mesmo? Pensou, lutando contra os ecos de seu ceticismo antigo. As perguntas se tornaram obstáculos, tentando empurrá-lo para trás. Sentou-se em um banco, cercado pela natureza, e decidiu que precisava conversar com Miguel novamente. Com os olhos fechados, ele fez um pedido silencioso. "Miguel, se você está aqui, mostre-me um sinal. Eu preciso saber que estou no caminho certo." Então, respirou fundo e se permitiu relaxar, pronto para receber qualquer forma de resposta que pudesse vir. A incerteza era uma sombra, mas a esperança iluminava seu coração. De repente, uma brisa suave soprou em seu rosto, e Lucas sentiu uma estranha vibração ao seu redor. Era como se a própria natureza estivesse vibrando em resposta ao seu pedido. Ele abriu os olhos e, para sua surpresa, notou uma pequena ave pousando em um galho próximo. A ave cantava com alegria e algo no canto parecia mágico, como uma mensagem de encorajamento. Lucas sorriu, sentindo que aquele momento era especial, um sinal de que ele não estava sozinho. A ave alçou o voo e Lucas imediatamente se sentiu leve. Com um novo sentido de leveza e uma determinação renovada, ele decidiu que não deixaria que suas dúvidas o dominassem mais. A oração e a conexão com Miguel estavam se provando mais poderosas do que ele jamais poderia imaginar. Ele levantou-se do banco, pronto para compartilhar suas novas percepções com Rafael e continuar a jornada, agora mais aberto às possibilidades. Mais tarde naquele dia, Lucas se encontrou com Rafael em uma cafeteria charmosa em São Paulo. Enquanto desfrutavam de um café, Lucas sentiu a necessidade de compartilhar o que havia vivido. "Você não vai acreditar no que aconteceu mais cedo", começou ele, vibrante de entusiasmo. Rafael, intrigado, inclinou-se para a frente. "O que foi? Conta!" Lucas começou a narrar a experiência com a ave e as reflexões que surgiram a partir dela. Rafael ouviu, com os olhos bem abertos, enquanto Lucas falava sobre o sinal que recebeu e como isso havia mudado sua perspectiva. "Acho que essa é a beleza de tudo isso", disse Lucas, animado. "Estar atento aos sinais e ao que a vida tem a nos dizer. Às vezes, estamos tão focados nas nossas dúvidas que esquecemos de olhar para as pequenas maravilhas ao nosso redor." Rafael acenou com a cabeça, compreendendo a profundidade daquela conversa. Ao seu redor, a cafeteria pulsava com conversas animadas e risadas. Lucas notou um grupo de pessoas próximas que falavam sobre suas próprias experiências espirituais, e um desejo crescente de se conectar com elas começou a tomar forma. Rafael percebeu e sugeriu: "Por que não nos juntamos a eles? Pode ser uma oportunidade incrível." O coração de Lucas acelerou com a ideia, sentindo que essa poderia ser outra chance de explorar sua jornada. Com um misto de nervosismo e empolgação, Lucas e Rafael se aproximaram do grupo. "Oi, nós ouvimos vocês falando sobre experiências espirituais e nos perguntamos se poderíamos nos juntar à conversa", disse Lucas, um sorriso nervoso no rosto. O grupo os recebeu calorosamente e Lucas sentiu uma onda de acolhimento. Logo, eles estavam discutindo diversas crenças e práticas, e Lucas percebeu que cada pessoa ali tinha um caminho único, mas todos buscando um propósito, assim como ele. A conversa fluiu naturalmente entre os participantes. Cada um compartilhava suas histórias, suas lutas e as pequenas vitórias que acompanharam suas jornadas espirituais. Lucas se sentiu rapidamente à vontade,
absorvendo cada palavra. Eles falavam sobre meditação, oração e até encontros inexplicáveis que os levaram a acreditar em algo maior. Era um espaço seguro, onde as dúvidas e experiências eram bem-vindas, e a empatia preenchia o ar. Inspirado pela troca, Lucas fez uma pergunta: como vocês lidam com as dúvidas que surgem ao longo de suas jornadas? O grupo ficou em silêncio por um momento, refletindo antes de compartilhar. Uma mulher com um olhar gentil disse: as dúvidas são parte do caminho. Elas nos forçam a aprofundar nossa busca e questionar, e isso é saudável. Lucas sorriu, sabendo que estava começando a compreender que a dúvida não era um inimigo, mas um catalisador para o crescimento. Rafael também compartilhou suas percepções. Eu costumava evitar esses questionamentos, mas agora entendo que enfrentá-los pode nos levar a lugares extraordinários. Lucas acenou em concordância, lembrando-se de suas próprias lutas. Juntos, eles estavam criando um espaço de aprendizado e suporte, onde as experiências místicas se tornavam lições e onde a espiritualidade os unia em um laço especial. Conforme a conversa se desenrolava, Lucas percebeu que havia encontrado uma nova comunidade. Pessoas que pensavam como ele, que passavam por jornadas semelhantes. A ideia de que todos estavam em busca de um sentido maior trouxe uma sensação de pertencimento que ele não esperava. Ao final do encontro, todos se comprometeram a se encontrar novamente. E Lucas, encantado com a dinâmica, sentia que isso era apenas o começo. Ao saírem da cafeteria, Lucas e Rafael estavam cheios de energia. Isso foi incrível. Eu nunca pensei que conversar sobre espiritualidade poderia ser tão enriquecedor, disse Lucas, mal conseguindo conter um sorriso. Rafael concordou, caminhando ao seu lado. Cada um de nós traz algo único para a mesa. Isso faz tudo parecer mais real. Eles caminharam pelas ruas de São Paulo, agora não apenas como amigos, mas como parceiros em uma jornada espiritual. À noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da cidade, Lucas olhou para as estrelas. Ele se lembrou da oração que havia feito ao arcanjo Miguel, e uma onda de gratidão invadiu seu coração. Nunca teria imaginado que pedir por respostas o levaria a essa jornada rica e vibrante. Miguel, obrigado. Obrigado por me mostrar que a fé pode ser encontrada em cada passo e em cada interação que temos, murmurou, sentindo-se verdadeiramente abençoado. Em sua mente, as imagens do mural inspirador que viu na rua retornaram. Palavras de sabedoria e encorajamento cercavam as pessoas e o ajudavam a compreender que todos estavam, de alguma forma, buscando sentido e conexão. Ele se sentiu parte de algo muito maior. Agora, Lucas sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Não apenas por conta do arcanjo Miguel, mas pelas amizades e pelas experiências de aprendizado que estavam se formando. Enquanto se dirigiam para casa, Lucas e Rafael planejaram os próximos passos. O que você acha de começar a praticar meditação juntos? Sugeriu Rafael, com novos planos se formando em suas mentes. Lucas sorriu, aceitando a ideia com entusiasmo. Eles estavam prontos para explorar mais sobre si mesmos, a espiritualidade e a comunhão entre os seres humanos. A verdadeira transformação de Lucas não era apenas uma busca por respostas, mas a descoberta de um milagre em cada dia vivido.